As muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Correu o tempo e hoje eu vejo as maravilhas de se ter uma família quando muitos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia, eu a isso chamo paz. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de mãos e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Meu nome é Rose e hoje eu estou na condução desse trabalho. Agradecer a Cris pelas músicas, pela harmonização, lembrando a importância da harmonização, para a gente estar em sintonia com a espiritualidade, para poder receber aqui aquilo que nós viemos buscar, né? Por isso que é tão importante essa harmonização. Vamos a todos, que quem quiser conhecer todos os trabalhos da nossa casa, os cursos, tratamento, e nós temos nosso site. Lá tem todas as informações quanto aos trabalhos assistenciais da casa. Estamos sempre de braços abertos, esperando mais trabalhador. Eu vou passar a escala de trabalho agora, né? Como eu falei, eu estou na condução do trabalho, meu nome é Rose. A harmonização, nossa querida Cris, trazendo as belas músicas para encantar o nosso coração, né? A leitura do Evangelho hoje vai ser feita pelo nosso companheiro Luiz Mauro, capítulo 10, item 1 a 4. A prece inicial, nosso companheiro Juliano. Hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui o nosso palestrante, Eduardo Aguiar, nosso companheiro trabalhador de Palmelo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui conosco. E ele vai falar sobre um tema muito bom para todos nós. Aquele tema que a gente tem que praticar sempre, né, Eduardo? Perdoai os vossos inimigos, né? Muito bom. Aí depois terá o passe virtual, a fluidificação das águas e a prece de encerramento com o nosso companheiro Vônia. Eu vou pedir mais uma musiquinha para a Cris, para a gente dar início. Cris, mais uma musiquinha. Certa vez eu ouvi alguém contar que além, sob o arco-íris, há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Vamos então fazer a leitura do Evangelho para nos preparar para a reunião pública da noite de hoje. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as falhas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados.
São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe a falta em particular, ir-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não, eu vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que eles possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sabedoria, suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Aí daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessa circunstância, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Convido vocês a sentarem confortavelmente nas cadeiras e mentalizar o nosso amigo e mestre Jesus. Neste momento, vamos dizer: Senhor, amigo, mestre Jesus, estamos aqui diante de Ti, te agradecendo a oportunidade de estarmos nesta reunião com os nossos amigos. E também agradecemos a Ti a oportunidade de entendermos um pouco mais do Teu ensinamento. Queremos, Senhor Jesus, que os bons espíritos nos olhem, nos guiem aos bons pensamentos e que nós, trabalhadores da última hora, queremos estar aberto dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso, cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe entregue às tentações, mas nos ajude a nos livrar, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E com essa prece, amigo e mestre, damos por aberto mais um trabalho. Que assim seja. Eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, o Eduardo. Eduardo, é com você agora. Boa noite, sabe, pela oportunidade, Rose, de trabalhar com vocês, né? Certa feita falaram com o sábio assim, como amar o seu maior inimigo? O sábio disse: eu amei a mim mesmo. Então, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E eu sempre faço as minhas palestras baseadas nos ensinamentos de Jesus, porque Jesus, ele é o personagem principal. E naquele instante em que Jesus ele estava ali, certa feita, isso Humberto Campos que narra, que ele estava indo para Cafarnaum, Jerusalém, junto com Pedro, e aí o Pedro questiona a Jesus e diz: Mestre,
Eu queria saber quem são os meus maiores inimigos. E Jesus diz a Pedro, sereno que era, Pedro, a experiência e o tempo, eles são os melhores professores para revelar quem são os nossos maiores inimigos. E Pedro disse a Jesus, porque Pedro, ele era assim um pouco impulsivo, Pedro, ele às vezes até falava assim de uma forma grosseira com Jesus, e ele diz a Jesus, mestre, o tempo demora demais, eu queria saber agora quem que é os nossos maiores inimigos. E Jesus, sereno, diz a Pedro, Pedro, quando nós temos o olhar do Espírito e os ouvidos da alma, uma hora só é necessária para que se revele os nossos maiores inimigos. E ali naquela caminhada, os dois, eles estão próximos ali a uma vegetação, e essa vegetação, ela começa a balançar. E Pedro olha para Jesus e diz, mestre, se afasta, porque ali tem um fariseu, esse fariseu está querendo te matar e eu vou tomar conta desse fariseu. E ali, quando Pedro se aproxima daquela vegetação, ele tem a surpresa que atrás daquela vegetação estava André, seu irmão. E aí, até um momento de descontração, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, o medo é um dos maiores inimigos que nós temos. Então, eles continuam essa caminhada para Cafarnaum, e ali eles encontram um levita. Esse levita, ele estava fazendo um estudo sobre o Antigo Testamento, e ele não é muito receptivo com Pedro e com Jesus. O levita fala algumas palavras, e Pedro, ele se enche de cólera e começa a discutir com o levita, e o levita sai até correndo, e Jesus diz a Pedro o seguinte, Pedro, qual que é a maior obrigação, a primeira obrigação com aquele que se candidata ao reino dos céus? E Pedro diz, amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus fala para Pedro, então, nesse momento desse diálogo, não existiu nada disso, Pedro. A cólera é um dos maiores inimigos que nós também temos por dentro. Eles continuam a caminhada, eles encontram ali um senhor chamado Teóstrafo. Teóstrafo era um judeu vendedor de perfumes. Ele, Teóstrafo, relata para Jesus e para Pedro sobre Zeconias. Zeconias seria um leproso que Jesus havia curado, e Zeconias estava falando mal de Jesus. E Pedro, ele toma as dores de Jesus, se enche de raiva e fala que Zeconias era um ingrato. Se Jesus havia curado ele tinha que ter respeito para com o mestre. E Jesus, sereno mais uma vez, diz a Pedro, Pedro, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos inimigos? E Pedro diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus diz a Pedro que outro dos maiores inimigos que nós temos é a dureza dos nossos corações. Ali eles continuam a caminhada, eles encontram um romano semi-paralítico, que era carregado ali pelos seus servos, e aí, quando passa aquele romano, ele com um olhar de sarcasmo para Jesus, né? E passado um momento, Pedro diz a Jesus, mestre, eu não acredito que o senhor iria fazer a cura daquele romano. E aí, Jesus diz a Pedro o seguinte, que Deus, nosso Pai, ele não escolhe nenhum dos seus filhos para agir com bondade. Mesmo aqueles que têm impureza nos seus corações, Deus age da melhor forma possível. E Jesus diz a Pedro que a vaidade também é um dos maiores inimigos que nós temos no nosso coração. Eles continuam a caminhada e eles encontram um rapaz. Esse rapaz, ele fazia parte do Império Romano, e aí ele havia vindo de Roma, só que ele não concordava com a imposição do imperador. E ali, em uma roda de pessoas, ele começa a falar sobre as coisas que ele não concordava. E Pedro se empolga e entra no meio da conversa, e Pedro também começa a falar do imperador, começa a falar do Império Romano, e ele empolga e fala isso e aquilo outro, e quando ele termina, Jesus chama ele, sereno, e diz, Pedro,
alguma vez tu estivestes em Roma junto com o imperador? E Pedro diz a Jesus, eu nunca estive em Roma, Senhor. Porque falaste com tanta desenvoltura que parecia que você trabalhava ao lado do imperador. Jesus diz a Pedro que a maledicência também é um dos maiores inimigos que nós temos no nosso coração. Jesus relata a Pedro, Pedro, em apenas uma hora nós conhecemos 5 dos nossos maiores inimigos. Então, a maior luta do ser humano é contra si mesmo. Mas, enfim, a gente também sabe que no nosso dia a dia estamos passando por um momento de provas e expiações. É um momento turbulento que a Terra se encontra. E a psicosfera da Terra, nesse instante, ela é uma psicosfera densa, alimentada pelos nossos próprios pensamentos. O espírito de Árago, no último capítulo da Gênesis, ele tem a seguinte frase: são chegados os tempos. Enfim, são chegados os tempos em que ocorre uma mudança. E essas situações em que nós criamos uns com os outros está interligada com esse momento. Sem contar que, como dizia o Chico, nós não sabemos a quantidade de compromissos que nós temos uns com os outros, trazidos de outras encarnações. E aí é uma dificuldade imensa para nós perdoarmos aqueles que caminham conosco, que já são espíritos errantes e imperfeitos que andam junto com a gente desde outras épocas. A gente vem errando e acertando, e na maioria das vezes nós deixamos que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ele fale mais alto. E aí, ao invés de nós termos paciência com os nossos irmãos de caminhada, nós impomos a condição sobre o nosso ponto de vista. E lembrando que não é fácil nós perdoarmos, porque uma vez ferido, isso gera mágoa. Essa mágoa, ela deixa marcas no fundo do nosso coração. Mas o Evangelho é bem claro, quando o nosso irmão fez a leitura, que o perdão, ele parte de uma alma mais elevada. A alma que ela não consegue ainda emitir o perdão para o outro irmão de caminhada, é uma alma ainda que se encontra mais próximo da ignorância do que da razão. E aí é preciso nós entendermos também que para nós perdoarmos, precisamos trabalhar o nosso mundo interior. Não temos como emitir perdão se nós não nos perdoarmos também. É necessário nós limparmos os nossos ressentimentos, porque muitas das vezes nós sofremos o ataque, mas guardamos ressentimentos no nosso coração, guardamos mágoas no nosso coração. E a mágoa é um veneno que nós tomamos e desejamos que o outro morra. E aí esse veneno, ele está sendo maléfico para nós mesmos. Por isso que muitos espíritos, eles entenderam esse chamamento de Jesus, a essência do perdão, porque no Antigo Testamento, Moisés e os profetas, Moisés trouxe para nós o primeiro código cósmico da lei de Deus. A humanidade ainda criança, ela recebe o código da justiça. E lá foi necessário que se colocasse a lei olho por olho, dente por dente. Porque se hoje nós somos violentos, lá atrás éramos mais violentos ainda. Éramos seres que estavam mais próximos dos homens das cavernas. E naquele momento que Moisés ele vai conduzindo o povo de Israel para a terra prometida, aquele povo não era fácil. Moisés teve muita dificuldade para conseguir levar aquele pessoal. E por isso Moisés, ele organizou as leis mosaicas também, que era o olho por olho, dente por dente. Jesus vai vir mais tarde, quando a humanidade ela já estava mais avançada, podemos dizer que a humanidade ela se encontrava na adolescência, e Jesus estabelece o segundo código cósmico da lei de Deus, que é o código do amor. E esse código do amor, ele possui alguns pilares, gente. E o perdão, a misericórdia, são pilares essenciais do código do amor. Não existe amor sem perdão e sem misericórdia. E o quanto isso é difícil, porque muitas vezes nós dizemos que amamos,
e no mínimo fato, em uma mínima situação, nós geramos mágoas, nós geramos indiferença contra o nosso próximo. Aí nós não aprendemos a amar ainda conforme ensinou Jesus. Eu sempre gosto de falar de Jesus, claro que a gente não pode da doutrina, porque aqui a gente está no centro espírita, mas Jesus é o exemplo máximo do amor, da misericórdia. Desde a sua caminhada, quando Jesus nasceu, ali na manjedoura, próximo aos animais, até passar da adolescência, até a sua crucificação, Jesus sempre ensinou esses sentimentos de amor, de perdão e de misericórdia. Quando Cristo se aproximava da sua crucificação, naquele instante em que faltavam 2 dias para ele ser crucificado, Jesus, ele tem uma conversa com os seus apóstolos ali, e aí Jesus, nesse instante, ele mostra como nós somos seres frágeis, somos fracos ainda. Seus apóstolos, que eram espíritos de uma hierarquia já elevada, simples pescadores, mas espiritualmente já vieram com aquele compromisso diferente de nós. E os apóstolos, eles são a representação nossa. Eles representavam as fraquezas que nós temos hoje. Quantas vezes Jesus não pegou aqueles apóstolos discutindo uns com os outros para saber quem era o melhor ali para acompanhar Jesus? Isso era uma demonstração de fraqueza. E no instante antes de ocorrer a crucificação, Jesus está conversando com o próprio Pedro, né? E aí ele diz a Simão Pedro que era preciso que ele fosse ao Jardim das Oliveiras para que ele preparasse para o momento crucial da crucificação. E Jesus sabia que ficaria sozinho. E ele comenta com Pedro, e Pedro diz a Jesus: não, mestre, o senhor não precisa de se preocupar, porque nós estaremos com o Senhor a todo momento. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não cantará o galo 3 vezes e tu terás me negado. Ali Jesus mostrava a fraqueza que existia dentro de Simão Pedro. Apesar de Simão Pedro se apresentar como um homem forte de pulso, era frágil por dentro. Como todos nós somos seres frágeis por dentro ainda. Então essa fragilidade do nosso espírito faz com que nós não consigamos emitir o perdão conforme ensinou o próprio Jesus. Para a gente emitir o perdão do fundo do nosso coração, é preciso nós nos fortalecermos espiritualmente falando. E a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz a eles: qual a melhor forma de nós enfrentarmos as dificuldades da vida e nós estarmos defendidos de todo o mal? Os espíritos categoricamente peremptórios dizem a Kardec: já dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então nós não conhecemos nem a nós mesmos. Quando nós começamos a fazer essa reforma interior, porque a reforma interior é isso, gente, é nós pegarmos o que tem de ruim dentro do nosso coração e ir melhorando. É como se nós tivéssemos uma casa, essa casa estivesse suja fisicamente falando, você adentrasse essa casa e começasse a limpar cada departamento, cada cômodo dessa casa. Assim é o tabernáculo do nosso espírito, que é o nosso coração. E é preciso nós começarmos a limpar essas impurezas que temos dentro do nosso coração. Quando nós conseguimos limpar, a semente do Cristo, ela cresce, ela floresce e ela dá frutos. O próprio Jesus disse a André, também, o irmão de Pedro, que todos nós temos a semente do Cristo, do cristianismo semeada nos nossos corações. O que acontece conosco é que nós deixamos que as ervas daninhas tomem conta. E uma vez essas ervas daninhas tomando conta do terreno do nosso coração, nós não conseguimos andar conforme ensina o próprio Cristo. Nós não conseguimos perdoar os nossos inimigos. Certa feita, perguntaram para o Chico, porque eu gosto de dar exemplo do Chico também, que foi um dos espíritos que entendeu o chamado de Jesus, e disseram a Chico: Chico, tu tens inimigos, Chico? E Chico responde: eu não tenho inimigos. Eu tenho amigos que se decepcionaram um dia com as minhas imperfeições. Tamanha é a humildade de Chico Xavier.
E nós ainda não enxergamos dessa forma. Nós queremos colocar o nosso ponto de vista, nós queremos colocar as coisas conforme a nossa visão. E na maioria das vezes nós nem mesmo respeitamos o ponto de vista do nosso irmão. Muitas vezes em nosso lar, na nossa casa, nós queremos impor condições conforme o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E nem deixamos com que os outros relatem, com que os outros, eles falem. E é preciso entender que quando Jesus faz esse chamamento para nós chamarmos o nosso irmão, reconciliar com ele e caminhar adiante, é que se a gente não faz isso na atual existência, não reconcilia com o irmão que foi gerado mágoa, foi gerado aí divergência, nós entraremos na lei de causa e efeito, e futuramente teremos que nos encontrar novamente para reajustar esse período aí que foi desajustado. Mas lembrando, gente, Jesus também, ele não diz que você precisa conviver com o outro, porque talvez se você for conviver com o outro, vai gerar mais feridas, vai gerar mais desentendimento. Então você pode perdoar o outro e deixar com que ele siga a vida dele, mas não ficar emitindo pensamento negativo, não ficar desejando que o outro ele passe por situações difíceis, porque nós somos espíritos ainda tão imperfeitos que a gente fala assim, eu perdoei meu irmão, mas ali na frente, se acontecer algo com o irmão, você diz assim, bem feito, ele teve o que merecia. Isso não é perdão, né? Isso aí é você continuar carregando a mágoa lá no fundo do seu coração, e não libertar, porque a gente faz isso, nós entrelaçamos, algemamos com as algemas do ódio. E só através dos laços do amor é possível desfazer esses grilhões, essas algemas do ódio com os irmãos de caminhada. E a doutrina espírita, ela ensina muito bem isso, porque ela é uma tríplice aliança, né? Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Ela nos mostra a visão em cada ideologia para nós não nos tornarmos seres fanáticos. Porque se a gente olha só pelo lado da religião, nós ficamos fanatizados. Porque o Leon Denis mesmo diz o seguinte, nós temos sentimentos e temos pensamentos. E é preciso equilibrar os sentimentos junto com os pensamentos, com a razão. Porque se agimos somente com os sentimentos do nosso coração, muitas vezes nós nos tornamos seres fanáticos. E se nós agimos somente com os pensamentos, com a razão, nós nos tornamos seres extremamente materialistas. Então, o próprio Leon Denis diz que é preciso ter um equilíbrio das emoções com a razão. E a doutrina espírita é quem vem ensinar a todos nós as lições abençoadas para a gente compreender essa postura nossa de cristãos na caminhada terrena. Lembrando mais uma vez que não é fácil, gente. É muito difícil nós perdoarmos, mas não é impossível. O próprio Jesus, naquele momento em que ele estava próximo a ser crucificado, próximo de expirar, ele olha aquela multidão enfurecida, que gritava crucifico, e Jesus ali, ele enxerga as sombras do mundo espiritual em volta daqueles seres encarnados, e ele viu o tamanho da ignorância daqueles seres que eram movidos pelos desencarnados. E o próprio Jesus, no momento em que ele vai retornar ao mundo espiritual, ele diz a seguinte frase, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ali uma das maiores lições de Jesus, nos mostrando que muitas vezes a pessoa que nos ofende, nós temos que olhar ela não como uma pessoa, mas sim como uma alma enferma, sim como uma alma doente. Quando você tem essa visão da pessoa que está te ofendendo, que ela que está enferma, você consegue forças para olhar para aquela pessoa com mais compaixão, com sentimento mais de piedade e ver que, no fundo, é ela quem precisa de ajuda. Nós gostamos muito de ajudarmos materialmente falando, mas todos nós somos mendigos de luz. Muitas vezes a pessoa ela busca a ajuda material, mas ela está precisando mais do pão espiritual do que do pão material. Por isso, quando nós compreendemos esses ensinamentos,
a gente se torna um ser humano mais brando, mais pacífico de coração. Quantos são aqueles que aqui se encontram e agem com indiferença? O Emmanuel fala o seguinte, que as coisas do mundo, da matéria, elas acordam os monstros que existem no nosso coração. Esse monstro da vaidade, do egoísmo, da intolerância, da indiferença. E aí, quando a gente está em uma condição financeira melhor, quando a gente está em uma condição de sociedade melhor, a gente se acha melhor que os outros. E muitas vezes será necessário que a dor nos chegue para a gente abrandar, para a gente amolecer esse coração. Gamaliel, que é o mentor do Paulo de Tarso, ele frequentou a casa de Pedro, a casa do caminho, antes do Saulo se tornar Paulo. E ali, numa conversa com Pedro também, Gamaliel olha que existia pessoas, velhos, senhoras já de idade avançada, muito doentes. E aí ele conversa com Pedro, e Pedro diz a Gamaliel, Gamaliel, o amor de Jesus é para todos. Essas pessoas que você vê aqui são damas que, na flor da idade, frequentaram a vida mundana. Esses homens aqui foram quase príncipes quando novos, né, na flor da idade, e hoje se encontram nessa condição. Mas a condição é para melhoria espiritual. Precisamos entender que muitas vezes passamos pela dificuldade para melhorar esse ser que somos imperfeitos ainda. E todos nós, de alguma forma, nessa caminhada terrena, nós erramos. E se Deus não tivesse perdão para conosco, imagina só, porque Ele é amor, Ele é misericórdia, né? Se Ele não tiver perdão conosco o tempo todo, nós viveríamos sendo castigados, se voltássemos à lei lá da justiça. E Deus é amor e misericórdia, Ele sempre aguarda o momento certo para trazer a gente as lições abençoadas. Está finalizando já o tempo aqui, né, Rosa? E, assim, eu gostaria só de terminar com mais uma historinha do Chico, que nós julgamos muito, né, as outras pessoas como criminosos, como seres que são diferentes de nós. E certa feita o Chico foi a São Paulo. E aí, nessa visita, o pessoal falou, Chico, onde você quer visitar aqui em São Paulo? Quer visitar os melhores lugares? E Chico disse, não, eu quero visitar o maior presídio que existe aqui em São Paulo. Todo mundo ficou assim, assustado, mas como, Chico? Você quer visitar o maior presídio? Sim, eu quero visitar os presos, né? E ali, quando eles estavam reunidos lá no pátio, que os presos se aproximaram, os seguranças, o diretor do presídio, junto com o Chico ali, e o Chico emite a seguinte frase: quantos nós somos aqui mesmo? Ou seja, incluindo ele, incluindo as autoridades, junto com aqueles que eram considerados criminosos ali no pátio. Então, é a visão de um espírito que entendeu a essência dos ensinamentos de Jesus, e o Chico jamais julgava alguém. Ele sempre agia com amor, com caridade, com bondade, e sempre perdoando aqueles que talvez fizessem algo, né, que conosco nós não perdoaríamos. Então, essa é a mensagem que o Simeão nos traz, nós perdoarmos os nossos inimigos da melhor forma possível. Porque quando fazemos assim, nós estamos perdoando a nós mesmos. Muito bom a explanação que você trouxe para nós. Que possamos refletir, né, sobre tudo isso. Quem quiser, pega o Evangelho, leia novamente a lição, e vamos refletir sobre tudo que nós aprendemos aqui hoje. Muito obrigada, Eduardo. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Fechar os nossos olhos suavemente. Buscar uma posição confortável para o nosso corpo físico. Relaxante. Façamos uma respiração bem profunda, bem pausada. Elevemos os nossos pensamentos para que possamos buscar a sintonia com o Mestre Jesus e com os nossos trabalhadores dos dois planos da vida que estão conosco nesse dia. Sintamos nesse momento que uma energia penetra por todo o nosso ser, fazendo uma asepsia, uma limpeza em todo o nosso corpo físico, retirando de nós o cansaço, a dor, as preocupações, as dificuldades, nos dando uma condição melhor de saúde, de paz e de harmonia. Essa energia agora, através do magnetismo, repõe todos os fluidos necessários para que o nosso corpo físico seja saudável, para que as nossas células passem pelo processo de regeneração, curando assim as nossas doenças, as nossas fraquezas, nos dando a condição necessária para que possamos vencer todas as nossas dificuldades. Sintamos que nesse momento o nosso corpo está saudável, tranquilo, sereno, cheio de saúde. Essas energias agora são direcionadas para as nossas águas. São trazidos das florestas, do sol, das matas, das plantas medicinais, os fluidos regenerativos, curadores, que são incorporados a essas águas, transformando-as em medicamento salutar para cada um de nós. Esse remédio vai nos auxiliar ainda mais para que tenhamos saúde durante toda essa semana para vencer as nossas barreiras do dia a dia. Sintamos nesse instante que a luz de Jesus ilumina todo o ambiente onde nós nos encontramos. É o momento de agradecermos a Ele por tudo que recebemos nesses poucos momentos de reunião. A paz, através das músicas harmoniosas, o conhecimento do Evangelho do Mestre, tão bem explanado, e esse tratamento fluídico que recebemos nesse instante, que é luz e saúde para cada um de nós. E assim, bondoso Mestre Jesus, agradecemos por tudo e rogamos a Ti, Senhor, que permaneça em nossos corações hoje, por todo sempre, que assim seja.